É possível viver de refrigeração? Vamos ampliar um pouco. É possível viver de assistência técnica, como técnico de refrigeração, técnico de máquina de lavar? E aí, é possível ou não? É o assunto de hoje. Legal, vou falar a respeito. Sabe por quê? Porque é uma das perguntas que eu mais recebo, certo? Para quem não sabe, eu tenho um curso de refrigeração, o Portal Refrigeração, além do canal no YouTube, além de uma assistência técnica que nós temos também um curso de refrigeração, certo? Daqui a pouco eu falo a respeito, tá bom? Uma das perguntas que eu mais recebo, sim, eu deixo o WhatsApp para tirar dúvidas de quem quer saber informações sobre o curso. Então, uma das perguntas que eu mais recebo é o seguinte: dá realmente para aprender? Dá para se tornar um profissional? Dá para viver de refrigeração? Então, o intuito desse vídeo é falar a respeito desse assunto e a gente vai abordar de vários pontos de vista, de vários pontos de partida. Isso daí é bem importante. Daqui a pouco eu explico do que se trata. Legal? Bom, antes da gente entrar, mergulhar nesse assunto, legal, eu vou falar da Brasueld. Brasueld é patrocinadora aqui do Portal Refrigeração. Brasueld é uma empresa da área de refrigeração focada em desenvolver produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Produtos como o Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, tapa-fugas, contraste para encontrar vazamento, certo? Tudo isso, melhor qualidade, muita tecnologia. Procure os produtos da Brasueld numa loja de refrigeração perto de você. Muito obrigado, Brasueld, pelo apoio. E para quem não sabe nada disso que eu estou falando, do que ele está falando, é porque provavelmente você ainda não ingressou na refrigeração. Se você já tivesse, você saberia do que eu estou falando. E tem muita gente que já está na refrigeração e já sabe do que eu estou falando e assiste os meus vídeos, porque eu sempre estou trazendo técnicas de como reparar, certo? E tem muita gente que já está na refrigeração e às vezes está enfrentando dificuldades, certo? Porque às vezes começou mal, não fez um curso, fala, não, eu vou virar técnico, vou me tornar técnico assistindo tutoriais de internet. É possível? Mais ou menos, você vai aprender muita coisa boa, mas vai aprender muita coisa errada, e se você colocar em prática essas coisas erradas, provavelmente você vai se desanimar porque não vai dar certo. Bom, isso é assunto para um outro vídeo, mas fica até o fim, eu garanto que vai valer muito a pena, tanto para quem já está no ramo, como para quem ainda está procurando um rumo aí para a sua vida, como um rumo de carreira profissional mesmo. Legal? Bom, então vamos falar sobre dá ou não dá para viver de refrigeração no Brasil. Na realidade, o que eu vou falar agora vai servir para qualquer lugar do mundo, tá? Principalmente eu tenho muita gente nos assistindo nos países vizinhos aqui de língua espanhola, tenho alunos no Uruguai, tenho alunos em Paraguai, tá certo? Embora a língua dele seja espanhol, a gente consegue se entender, até pela proximidade, a gente consegue se entender, tá certo? E tenho alunos em Portugal, tenho alunos na Inglaterra, eu tenho um, se eu não me engano, alunos brasileiros que estão morando lá, porque o nosso curso é todo feito em português, tá bom? Então, dizem que breve a internet vai disponibilizar aí tipo umas dublagens, inclusive eu já vi alguma coisa aí, tipo até com a nossa voz mesmo. Bom, mas não é o assunto de hoje, ó, eu fico me desviando dos assuntos. Vamos lá então, dá para viver ou não dá? Qualquer lugar do mundo tem refrigerador, certo? Qualquer lugar do mundo tem refrigerador. Então eu quero imaginar, quero que você imagine o seguinte cenário. Você, por exemplo, você é um dono de um restaurante, certo? E você tem um freezer lá lotado de carne, certo? Que você comprou lá numa promoção, você compra em quantidade porque o preço é menor e você vai vender ele no decorrer da semana, no decorrer da quinzena. Então você lotou aquele seu freezer de carne que vai ser utilizado ali durante aquela semana. E cria aí uma situação, a seguinte situação. Seu freezer do nada, tá tudo funcionando, tá lotado, você comprou ontem
a carne, colocou lá dentro e do nada ele para, certo? Qual vai ser sua atitude? Você vai ficar desesperado. Desesperado, e normalmente quem tem um comércio desse tipo já tem o seu técnico, certo? E se não tiver, ele vai procurar um rapidamente, certo? Por quê? Porque ele não pode perder aquilo que ele tem guardado lá. A grana que ele tem colocada dentro daquele freezer, ele precisa, não pode tomar aquele prejuízo que vai ser pesado. Então ele corre, ele vai chamar quem? Um técnico de refrigeração. Então todo lugar do mundo, e a gente está falando principalmente para um público brasileiro, todo lugar do Brasil tem freezer. Por exemplo, um restaurante, de vez em quando a gente acontece isso. Outro dia, um bar, né, uma casa aqui perto da gente, desesperado, era sexta-feira, eu não costumo, depois de um determinado horário eu já relaxo, mas como era um cliente bom, certo? E a gente tem que fazer essa diferenciação, ele me chama desesperado, olha, daqui a pouco o movimento vai começar, minha geladeira parou do nada, eu preciso dela gelando as bebidas para esse fim de semana. Eu falo, olha, eu só posso na segunda-feira, pelo amor de Deus, vem. Aí eu fui, rapidinho atendi, o camarada ficou com um sorriso daqui, aqui, de orelha a orelha, e eu saí com o meu cascalho também, com o meu sorrisão, né? Valeu a pena, ganhei a grana aí do fim de semana, é bem legal. Refrigeração, ninguém fica, a dona de casa não fica, porque do mesmo jeito estão guardadas as devidas proporções do pessoal que tinha carne estocada, a dona de casa também do mesmo jeito tem os seus alimentos estocados. Quando a geladeira quebra, é o técnico de refrigeração. Você já teve um problema? Você que ainda não é técnico, já teve um problema na sua geladeira? Você fica desesperado. Os equipamentos de refrigeração são coisas que você tem em casa e que você nem lembra que ele existe, certo? Só quando dá aquela fominha, você vai lá e abre, vê se tem alguma coisa e bota para dentro. De resto, você nem lembra que ele existe, mas quando ele quebra, você fica desesperado. E é o técnico de refrigeração que vai ajudar. Então, campo de trabalho tem para todo mundo na refrigeração. Então, eu já vou dar um spoiler, sim, dá para viver de refrigeração. E agora eu vou explicar sobre os pontos de partida. Sim, porque cada um tem um ponto de partida para entrar no caminho da refrigeração. Eu tenho alunos, certo? E não vou mostrar porque eticamente eu nem posso, pelo amor de Deus, mostrar. Mas eu tenho alunos formados em universidade, eu tenho alunos advogados. Não é um, eu tenho vários. Advogados, como é que eu sei? Porque quando todo meu aluno, ele passa a ser meu contato de WhatsApp. E aí quando eu entro no perfil dele lá no WhatsApp, normalmente, algumas vezes aparecem umas profissões assim, falo, meu Deus, fulano de tal, advocacia e tal, pessoas que se formaram, mas não estão satisfeitos, eu não sei por quê, porque eu não pergunto, tá certo? Com a profissão deles, né? Ó, eu nem vou falar, porque tem algumas profissões de alunos meus que são tão exclusivas, se eu falar ele vai saber que é ele. Advogado eu não tenho um, eu tenho vários, certo? Alunos que são advogados e agora são técnicos de refrigeração também. Bom, então eu ia falar do ponto de partida, certo? Cada um tem um ponto de partida. Normalmente, o que nos move, a gente que é da refrigeração, o que nos move é o desejo de liberdade financeira. Primeiro, trabalhar por conta. Eu acho que 99% de quem faz um curso de refrigeração é para trabalhar por conta. Eu sei que tem alguns que fazem o curso, né, de refrigeração ou máquina de lavar, tá bom? Às vezes eu fico falando só refrigeração, refrigeração. Isso daí cabe para toda a área de assistência técnica. Tem algumas pessoas que entram com o sonho de entrar como empregado, funcionário de uma assistência técnica. Mas olha, eu acho que 99% quer trabalhar por conta própria, certo? Então, o que eu falei de ponto de partida, e cada um tem um ponto de partida. Tem pessoas que estão empregadas, por exemplo, quando eu fiz o meu curso, isso em 1900 e Guaraná com rolha, eu fiz o meu curso de refrigeração e conserto de máquina de lavar, que naquela época ainda eram aquelas máquinas Brastemp antigas, sabe? Com o cesto esmaltado preto, era aquela. Eu sou antigo? Sou. Velho não, antigo. Legal?
eu era empregado, e então eu passei um bom tempo ainda trabalhando como empregado numa metalúrgica, não tinha nada a ver com a área de assistência técnica. Eu passei ainda alguns anos ali me preparando para quando eu saísse, eu já tivesse muito bem encaminhado. Então, meu ponto de partida foi um pouco confortável, certo? Deu tempo de eu fazer como renda extra, entendeu? Nos horários de folga, eu comecei a consertar a geladeira, a máquina de lavar nos horários de folga, e era um complemento. Só que chegou uma hora em que eu comecei a ganhar mais na renda extra do que o meu salário, que era muito bom. Eu era encarregado de uma seção em uma metalúrgica, muito bom o meu salário. Só que não fazia mais sentido eu continuar. Eu estava ganhando mais e tinha demanda. Eu tinha muita demanda que eu não podia atender por conta da minha função, né, na metalúrgica. Então eu entrei no acordo com o patrão, saí, e aí eu já estava mais ou menos estabilizado, já tinha a maioria das ferramentas, já estava bem encaminhado, já tinha noção do que estava acontecendo, então meu ponto de partida foi muito mais confortável, tá? De repente tem gente que está me assistindo que está desse jeito. Ou, por exemplo, eu dei o exemplo de alguém que é advogado, ele está advogando, certo? De repente não está tendo retorno. Eu sei, já ouvi uma estatística que o Brasil é o país que mais, não sei se está correta, tá bom? Eu ouvi, eu não li em lugar nenhum, mas eu ouvi alguém falando que o Brasil é o lugar que mais tem advogado no mundo, certo? Então eu imagino que a concorrência é muito grande e quando a concorrência é muito grande, acaba que os ganhos podem diminuir, certo? Então eu imagino, mas o cara ele já tem uma certa estabilidade, ele tem uma formação e aquela formação, o bem ou mal, está lhe rendendo alguma coisa, então ele pode equilibrar as duas coisas, entendeu? E aí pode ser advogado, pode ser comerciante, pode ser qualquer coisa, tá bom? Eu usei o exemplo do advogado porque esse foi um que me chamou bastante atenção, certo? Então, esse é um ponto de partida em que o camarada pode entrar na carreira com um pouco mais de tranquilidade, porque ele tem uma retaguarda, certo? Que vai proporcionar que ele vai entrando na área da refrigeração um pouco mais tranquilo. Porém, tem pessoas que estão desempregadas. Por exemplo, tem muita gente, às vezes se você pegar um Uber, você vai batendo, normalmente motorista de Uber, a maioria deles pelo menos, os que eu pego por aqui em São Paulo, eles gostam muito, muito de conversar. E se você vai dando corda, ele vai conversando, e aí você conversa com o motorista de Uber, que tem formação, que tem, sabe, que tem uma profissão, mas de repente a profissão dele não estava dando, ele foi demitido, está desempregado, e ele resolveu encarar o Uber. Então o que acontece? Ele pegou o que tinha, então a única coisa que ele tinha era uma carteira de habilitação, ele sabia dirigir, lógico, se tem a carteira, sabe dirigir, tinha um carro, então ele foi alugar um carro, ele encarou. E eu sei, porque eu tenho alguns amigos que, eu não sei se eu tenho algum amigo que ainda é Uber, mas eu tenho muitos que já foram Uber. Num determinado momento da vida o negócio apertou e eles foram encarar trabalhar de Uber. Ótimo, não tem problema nenhum. Cara, o importante é colocar comida na mesa, o importante é isso aí, tá bom? Então, eles fizeram o que tinha que ser feito. Então tem muita gente que se encontra nessa situação, desempregado. Então, na parte da assistência técnica também, dá para fazer, dá para você, porque é muito rápido para você, se você se dedicar. Eu tenho alunos, outro dia eu coloquei inclusive um vídeo de um dos meus primeiros alunos, esse eu posso falar o nome dele, porque ele me autorizou, chama Ed Carlos. Foi um dos primeiros alunos que entraram aqui. Quando ele entrou, ele não sabia nada, mas com uma semana ele estava me fazendo perguntas que eu falei, cara, esse camarada está me enganando, ele já é da área. Por quê? Porque ele mergulhou de cabeça, tanto no curso quanto por fora, ele foi lendo muito, se aperfeiçoando. E com um mês, ou menos de um mês, ele já estava trabalhando, certo? Ele, rapidinho. Isso já faz algum tempo. Recentemente, alguns meses atrás, ele me mandou um vídeo dele, ele montou a oficina dele, tudo isso em menos de um ano, tá?
Com um mês ele já estava trabalhando. E recentemente, mais ou menos um ano depois, ele me mandou alguns vídeos, inclusive tem vídeo dele no YouTube, né? Ele me autorizou a colocar, eu coloquei, mostrando a oficina dele. O cara tá mandando muito bem, tá indo muito bem. É a profissão dele agora. Eu não sei o que ele fazia antes, mas se perguntar qual é a sua profissão, falou, eu sou técnico de refrigeração. Tá se dando muito bem. Dedicação, ele mergulhou de cabeça e foi. Certo? E por que eu falei de ponto de partida? Porque para algumas pessoas vai ser mais fácil. Por quê? Por exemplo, e agora sim eu vou fazer o meu jabá, tá certo? Porque tem a ver com o que a gente vai falar agora. Conheça o meu curso. Estou deixando os links do nosso curso, tá? Curso de refrigeração, curso de máquina de lavar, tem curso de controladores eletrônicos. Esse curso de controladores eletrônicos é para quem já é da área, tá bom? Quem já é técnico de refrigeração e precisa aprender agora comandos eletrônicos, tá bom? É uma evolução da refrigeração, tá bom? Mas eu não recomendo que você comece por esse, não. Máquina de lavar e refrigeração, esse sim, porque eu começo do zero, sabe? Absoluto zero, e aí a gente vai evoluindo e o nosso aluno vai longe. Eu estou falando um pouco alto porque começou a chover aqui no meu estúdio, não no meu estúdio, né? Lá fora. E o meu telhado faz um pouco de barulho. Então, se você está ouvindo barulho, esquece isso, se concentra no que eu estou falando, tá bom? Porque eu não vou começar tudo de novo, esperar a chuva passar, não. Esse vídeo sai hoje, legal? Porque eu quero te incentivar a se tornar aluno. Então, o que eu ia dizer é o seguinte, o preço é muito acessível, muito, muito mesmo. No primeiro atendimento, na maioria das vezes você recupera o valor investido, tá bom? Ok. Agora, eu não estou aqui para enganar ninguém, certo? Por quê? Porque não é só o curso, você vai ter que investir em ferramentas também. Tudo você vai ter que... Se é tudo que você vai começar... Por exemplo, o Uber. Se ele já tiver carta, ok. Mas ele vai ter ainda que fazer, se não me engano, tem alguns cursinhos que ele vai ter que fazer para dirigir profissionalmente, vai ter que investir no carro. Tudo que você vai fazer que vale a pena, tem investimentos, certo? E com assistência técnica não é diferente. Além do curso, você vai ter que investir também em ferramentas. Por isso eu falei sobre o ponto de partida de cada um. Então, quem está empregado é mais fácil, ou quem tem uma receita, de repente, alguém chegou e saiu de um emprego, está com algum dinheiro, uma indenização que recebeu, é mais fácil, tá bom? Inclusive, se de repente o camarada tem medo, não tenha, tá bom? Essa área realmente dá retorno. Dá retorno. E pronto. É só acompanhar meus vídeos. Eu sempre estou dando dica de como fazer sua assistência bombar. Dá retorno, tá certo? Eu tô já... Deixa eu ver. Eu trabalhei alguns anos fazendo isso como renda extra, enquanto eu era metalúrgico. E aí eu saí em 98. Certo? Em 98 eu saí da empresa, mas eu já trabalhava há alguns anos fazendo como renda extra e montei a minha empresa em 1998. Eu formalizei a minha empresa em 1998. Então de lá para cá são 25 anos, mas eu já tinha trabalhado uns 30 anos como renda extra, tá bom? E graças a Deus, eu penso hoje, eu deveria ter saído logo no começo, quando eu comecei com isso. Hoje eu já estaria num patamar ainda melhor do que hoje, mas eu não reclamo. Hoje eu estou tranquilo, hoje tá bom demais, tá certo? Bom, então eu comprei mais fácil as ferramentas, então se você tem condições, pode entrar, se você gosta. Primeiro você tem que gostar um pouco da área, gosta de consertar, você é aquela pessoa que de repente a sua tia pede para você trocar o fio de um ventilador que está estragado, você é aquela pessoa que a sua mãe chama você para trocar o chuveiro, então você é aquela pessoa que vai dar certo na área de assistência, porque você já leva jeito. Ah, eu não sei a diferença de uma porca para um parafuso. Aprende também. Eu tenho alguns alunos que eram assim, parecia que tinha duas mãos esquerdas, tá? Hoje são excelentes técnicos de refrigeração. Ele vai ter que se esforçar mais, mas vai aprender também. Então é isso. Então tem pessoas que... Eu tenho aluno desempregado, ele estava desempregado,
E provavelmente, eu não me lembro quem foi, se foi a irmã dele, ou foi a mãe dele, ou o pai, não me lembro agora. Mas teve alguém que chegou e investiu nele, investiu no curso e investiu nele adquirir as primeiras ferramentas, sabe? É uma história de superação muito legal. E ele foi de cabeça, ele entrou de cabeça e começou hoje. Hoje os parentes dele, esse parente que ajudou, tem muito, muito orgulho do que ele se tornou. Hoje ele é um técnico que não depende mais de ninguém, muito pelo contrário. Ele hoje é quem ajuda o pessoal, né, mais próximo ali. Então, outro dia também, um camarada desempregado, ele me manda, falou, olha Ricardo, eu estou querendo fazer o curso, mas tá difícil, eu estou desempregado, com o que você pode me ajudar? E eu não tenho como, no caso, não tive como, sei lá, ajudar de uma forma, mas eu incentivei ele, cara, dá um jeito, vê se você consegue alguém próximo, né, parcelar para você no cartão, qualquer coisa assim. Eu me comprometo a me esforçar para ajudar você a se despontar. Ele foi lá, conseguiu alguém para investir nele e hoje ele está muito bem também. Então são muitas histórias desse tipo, tá bom? E, cara, o que você tem que fazer é acreditar no seu potencial. Acreditar que você vai se dedicar, não adianta. E depois, não é só, eu vou comprar o curso, a ferramenta e vai cair do céu. Não, você vai ter que divulgar. Não tem facilidade. Não tem facilidade, você vai ter que esforçar bastante. Mas é assim, ó, eu sempre faço uma analogia que é o seguinte, as árvores que mais valem a pena são aquelas que às vezes demoram um pouco mais para vir o fruto. Certo? Tem coisa que você planta agora, daqui 2, 3 meses você já está colhendo. Tem coisa que você planta agora e você vai colher daqui a alguns anos. Não importa, o importante é você plantar, se esforçar, fazer a sua parte, e aí você vai divulgar, você vai... Daqui a pouco, você olha para trás, esses dias eu contei do meu começo, eu participei de um podcast, e eu contei do meu começo, que eu, tipo assim, eu tô falando para vocês que não foi tão difícil, mas também não foi tão fácil não. Ó, eu mostrei até essa foto aqui, ó, essa é minha esposa, dentro do meu carro, esse é meu segundo carro, já estava mais ou menos, tá bom? Já era melhorzinho, o primeiro, coitado, era um chevetinho bem velhinho. Certo? Isso daqui foi quando eu conseguia montar a empresa direitinho, na porta da minha oficina. Mas foi muita dificuldade, era o que a gente fazia, reinvestia e vivendo ali no limite. Mas com o passar do tempo, se você trabalha com seriedade e dedicação, em pouco tempo você começa a se superar, certo? Logo no começo, você vai fazer, você já vai ver que é muito melhor do que trabalhar de empregado, tá certo? Porque você vai ter a satisfação de estar trabalhando para você. Mas com o passar do tempo, você vai ver que as coisas vão melhorando, certo? Hoje eu não posso reclamar, certo? Sou muito, muito, muito abençoado mesmo e devo primeiramente a Deus e depois essa profissão que eu entrei há 30 anos atrás, certo? Se contar o período completo, há 30 anos atrás, meu filho está na área, trabalhando. Meu filho nunca trabalhou de carteira assinada como funcionário. Hoje ele é o melhor técnico que eu conheço. Ele acha que é melhor do que eu, inclusive, tá bom? E eu tenho muita gente desse mesmo jeito, certo? Felizes trabalhando por conta própria. Cara, esse vídeo já ficou muito longo, tá? Eu não vou me estender mais. Eu espero ter inspirado você. E reafirmo, tá bom? Dá sim para trabalhar com assistência técnica, dá para viver muito bem. Dá para você comprar sua casa, eu comprei a minha casa, certo? Dá para você comprar seu carro. Hoje eu ando com um carro muito, muito bom, certo? E se eu quiser hoje comprar, é porque eu tenho umas coisas de meio assim, eu não compro carro zero, tá bom? Mas daí não tem nada a ver com o que a gente está falando. Mas se eu quisesse chegar na loja hoje e comprar um carro zero, eu compraria, certo? Refrigeração. Tá legal? Então, vamos lá, arregaça as mangas. Cara, e vai. Meu compromisso
é te ajudar, tá bom? Seu compromisso é ir aí embaixo, no link da descrição, clicar. Se quiser tirar mais alguma dúvida, fala comigo direto pelo WhatsApp, certo? E se inscreve, dá esse passo. E aí, cara, a vida é sua. Legal? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!